me libertou, hoje livre sou. A alegria do Senhor é minha força. Cristo me libertou, hoje livre sou. A alegria do Senhor é minha força. Bom dia, igreja, graça e paz. Quem está feliz com Jesus aí? Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos para a nossa terceira ministração, de domingo, da nossa série. E hoje nós vamos falar sobre ser parte da família de Deus. A igreja, ela é muito mais do que um lugar para frequentar. Ela é muito mais do que simplesmente um lugar para você dar um rolê, para você passear. A igreja, ela é uma família para você pertencer. Lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 19, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós não somos estrangeiros. Você não é um estrangeiro, você não é um forasteiro, você não é simplesmente um visitante, você não está aqui dando um rolê. Você é um membro da família de Deus. A igreja, ela tem que ser uma família, ela não pode ser outra coisa. Mas, na verdade, existem 3 tipos de igrejas, existe a igreja fábrica. O que é uma igreja fábrica? Uma igreja fábrica é uma igreja que só reproduz. Ela reproduz tudo igual. Passa lá 20, 50 anos, 30 anos, ela está reproduzindo tudo igual. É o mesmo jeito. A liturgia é igual, tudo igual. É uma produção. A fábrica não é assim, uma produção? Tem igreja que é assim, que é uma produção. Tem igreja que é uma fantasia. O que é uma igreja fantasia? Uma igreja fantasia é uma coisa vazia. Ou seja, você vem aqui, em nome de Jesus, não somos nós. Mas a pessoa vem na igreja, aí tem a parte do louvor, aí você canta, você dança, tem as bandeiras, tem todo aquele auê, toda aquela festa gostosa. Só que quando você sai daquela porta para fora, na segunda-feira, você não lembra de nada que foi falado aqui. Você não pratica nada do que foi falado aqui. Você está sendo uma igreja fantasia. Você está vivendo de uma mentira. E aí tem a igreja família, que é a nossa igreja, que é uma igreja família. O que uma igreja família tem? Uma igreja família, ela tem cuidado, que é o discipulado. Você não está sozinho, você tem um cuidado. A igreja família, ela tem ministérios, que é onde você vai desenvolver os dons que Deus te deu. Então, tantos ministérios que nós temos. Você pode procurar o ministério que vai se encaixar em você, e você vai se sentir bem servindo naquele lugar, onde você vai poder servir a Deus, onde você vai poder fazer parte. Isso é uma igreja família. Uma igreja família, ela tem escolas. A escola é o que vai te ensinar, que vai te levar para mais perto de Deus. E isso nós somos, isso nós temos. Uma igreja família, ela tem uma estrutura. Ela não é hoje é uma coisa, amanhã é outra. Não, ela tem uma estrutura. Ela tem um legado, ela tem um princípio que ela vai seguir. Isso nós temos. Nós sabemos porque nós estamos aqui, ou não sabemos? Sabemos, né? Então nós temos uma estrutura. Uma igreja família, ela tem culto, ela tem palavra, ela tem festa, ela tem tudo isso. Mas principalmente, ela é um lugar onde os princípios de Deus não são negociáveis. Onde os princípios da palavra não são negociáveis. Onde nós vamos viver tudo aquilo que Deus mandou nós vivermos. Isso é uma igreja família. Isso é o que nós temos que ser. E uma igreja família, ela é mais que somente um lugar para pertencer. Ela também é um lugar de envio.
Você não está aqui só para estar aqui, só para vir aqui, para aprender, para engordar espiritualmente. Mas você está aqui também para avançar, para sair lá fora. Você é enviado para falar de Jesus para outras pessoas. Você é enviado para espalhar o reino onde quer que você estiver. E isso é uma igreja família. Isso é uma igreja do jeito que Deus quer. O que significa a igreja para você? Depois dessa introdução que eu dei aqui. Pense no seu coração. O que significa a igreja para você? A igreja para você... Você tem visto a igreja como uma fábrica, como uma fantasia ou como uma família? A igreja tem que ser uma família. Lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 5, a Bíblia vai dizer que em amor, Jesus ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Em 1 Pedro 2,17, a Bíblia vai dizer: ame os irmãos. A família, a igreja, ela é uma família. Tem dois tipos de famílias, né? Tem a família biológica e a família da fé. Não é assim? Todos aqui têm uma família biológica, né? A família biológica, ela é perfeita? Quem aqui tem uma família biológica perfeita? Levanta a mão aí. A sua família é perfeita. Ninguém tem uma família perfeita? Ninguém, né, gente? Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos errantes. Perfeição só em Jesus. Agora, o engraçado é que na família biológica, todos vocês concordaram que ninguém tem uma família perfeita. Todos têm defeito. E vocês deixou de fazer parte dessa família? Vocês falaram: agora eu não quero mais fazer parte dessa família não, eu quero fazer parte de outra família, porque essa família aqui tem muito defeito. Então eu vou procurar outra família para me pertencer, para me ver se essa família aqui é mais legal. Não, você não fez isso. Nem eu não fiz isso. Com a minha família toda errada, cheia de defeito. E muitas vezes nós fazemos isso com a nossa família da fé. E quando nós fazemos isso com a nossa família da fé, na verdade, porque as nossas expectativas, elas são erradas. E nós estamos procurando satisfazer as nossas necessidades, as nossas vontades. Só que não é isso que Deus quer que nós façamos. Deus quer que nós buscamos satisfazer a vontade dEle, não a nossa vontade. Nós somos tão falhos que hoje nós queremos uma coisa, amanhã nós queremos outra. Não é assim? Quem aqui queria uma coisa semana passada e que hoje não quer mais? Não fui nem muito longe, né? Se eu falar o ano passado, acho que todos, né? Semana passada. E nós somos assim. Só que nós temos que ter princípios. E os nossos princípios têm que ser firmados. Nós não podemos viver de qualquer jeito. O propósito de Deus para a minha vida é fazer parte da família. Esse é o propósito de Deus. Quem ama Deus, ama também os irmãos. Não tem como você dizer que ama Deus se você não ama os irmãos. Não tem como. Não tem como eu falar: eu amo a Deus, mas eu não amo os meus irmãos. Eu não amo a família que Deus colocou para me pertencer. Comunhão, nós temos que viver em comunhão. Comunhão, no grego, vem de koinonia. Lá em Atos, a Bíblia vai dizer que a igreja, né, eles tinham tudo em comum. Koinonia é comum.
E o engraçado que naquela época lá da igreja de Atos, esse termo de coimania, de comunhão, era diferente do termo que é usado hoje. Naquela época, esse termo era usado para quem tinha uma sociedade, para quem era sócio. Por exemplo, eu tenho uma empresa e o Noronha é o meu sócio na empresa. Então, nós temos uma comunhão. Esse era o termo daquela época. Só que quando a igreja começou a ser igreja, e começou a vender tudo, e levar aos pés dos apóstolos, e começou a ter aquela comunhão, e se reunir nas casas, e partir o pão, e oração, e tudo junto, foi mudando esse termo de comunhão para a igreja. E hoje, você nem vê falar, né, de uma sociedade ser comunhão. De tão forte que virou isso no nosso mundo, no mundo de família, do jeito que Deus quer. O propósito, ele está acima do serviço, ele vai acima da igreja, ele vai além das nossas, mesma coisa. Então pare de pensar que você pode sair a hora que você quiser, que você pode fazer o que você quiser. Não! Você tem um pai, você tem uma mãe, e principalmente você tem um pai lá em cima que está cuidando de cada detalhe. E o que ele quiser fazer na sua vida, ele vai fazer. Os seus pais espirituais não vão impedir o que ele quiser fazer. Mas não faça você. Não fala, eu acho que Deus está me mandando para outro lugar. Você vai quebrar a cara. Você vai sofrer. Pare de querer sofrer. Entenda a paternidade. Entenda que você é um filho. Entenda que você pertence. Entenda que você tem um lugar. Entenda que você não está solto. Que você faz parte de uma família abençoada. E que é aqui que você vai crescer. Amém? A igreja é a esperança do mundo. Tem a alegria de ser parte desta família. Deus só criou duas instituições, a família e a igreja. Foi a única coisa que Deus criou. Deus ele não criou outra coisa. Deus ele não mandou você ser mais nada. Você é, porque Deus te dotou de talentos para você ir, para você fazer, para você trabalhar, para você viver bem. Mas o que Deus instituiu foi a família. E Jesus veio e instituiu a igreja. São essas duas instituições que são criadas, que são instituídas por Deus. E a igreja, ela é a única esperança para esse mundo caído, para esse mundo perdido. Ela é a única esperança. Então entenda uma coisa. Sabe lá no seu serviço, onde tem aquele monte de gente lá, tudo longe de Deus? Você é a única esperança na vida daquelas pessoas. Agora, você está sendo igreja na vida daquelas pessoas? Ou você está vivendo de qualquer jeito? Ou você está sendo o mundo na vida das pessoas que estão lá no mundo? Eu tenho que ser igreja. A igreja, ela é a única esperança. Você tem que ter esse entendimento. Que você é a igreja de Jesus. Que você faz parte de um propósito muito maior. Você faz parte da família de Deus. E fazendo parte da família de Deus, você precisa representá-lo onde quer que você vá. Você precisa representar Deus. Você não está aqui por um acaso. Você está aqui para representar o céu. Nós somos embaixadores do céu aqui na terra. E o embaixador, ele tem a obrigação de representar a sua pátria. E se a sua pátria não é aqui, se a sua pátria é o céu, você precisa representar. E você não pode esperar, né, de recompensas aqui. Você tem que esperar a recompensa do céu.
Teve um dos devocionais dessa semana, eu não lembro qual que é, que eu tenho esse pequeno probleminha, sabe? Eu leio assim, eu sei que eu li, mas eu não lembro onde foi exatamente. Mas teve um dos devocionais dessa semana, que eu creio que todos leram, né? Que nós estamos fazendo o devocional certinho, correto? Que o autor, ele conta a história de um missionário e de um presidente que estava voltando para o país de origem, né? Que eles tinham ido para um outro país e estava voltando para o país de origem. E quando eles descem do navio, o presidente é recebido com festas, com tapetes vermelhos, e o missionário, ninguém nem olha para ele. E ele olha e fala: nossa, mas ninguém nem olhou para mim. E o Espírito Santo falou para ele: filho, você ainda não voltou para casa. Quem leu isso aí essa semana? Essa palavra tocou tão fundo no meu coração. O que eu estou esperando aqui? Eu estou esperando de pessoas? Ou eu estou esperando o dia de eu voltar para casa? Eu estou com medo de ser velado? Ou eu estou vivendo para ir para a glória? Não tenha medo de morrer, não tenha medo de viver, não tenha medo de nada. Viva com a certeza de que você está indo para casa. E nunca desvie desse propósito. E para você não desviar desse propósito, você precisa de uma família. E aqui está uma família. Uma família que te ama, uma família que cuida da sua vida nos detalhes. Amém?